eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. 35. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Isso aqui no 35 e no 9 fala da grandeza do reino do Messias. Amém? Graças a Deus. O povo cego ia enxergar, o povo surdo ia ouvir. Amém? E aconteceu literalmente, teve pessoas surdas que passaram a enxergar, a ouvir, e cegos literalmente que passaram a enxergar. Mas a principal obra é, Pedro passou a enxergar, Paulo passou a enxergar, passou a ouvir, os gentios que não tinham nada a ver com a promessa, passaram a ouvir, passaram a enxergar, porque essa grande luz foi Jesus na terra andando e falando, e fazendo a obra. Amém? Não mudou, hoje a igreja está na terra, a igreja é o corpo de Cristo, e ele continua, ele, fazendo a mesma obra. Amém? Porque ainda não acabou. Então, todos aqueles que estão vivos podem experimentar essa salvação. Amém? Então, as trevas reinavam, mas chegou a grande luz, graças a Deus. E aonde? Dentro do nosso ser. Iluminados. Quando a Bíblia fala do nosso coração, fala de toda a nossa personalidade. Se teus olhos forem bons, todo o teu ser terá luz. Amém? Amém ou não amém? Amém. Em Atos capítulo 26, vamos ler um pouco a palavra do Senhor, porque está ficando normal começar a pregar sem a Bíblia, sem as sagradas letras, não salva ninguém. Amém? Glória a Deus. 26, o apóstolo Paulo falando do encontro dele com o Senhor. Diz assim no 14: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-se sobre teus pés, porque te apareci para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te, isso já é obra do Senhor Jesus na vida dele, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Parece que isso nem está na Bíblia, mas está. Amém? A impressão que dá é com a vida, as vidas que dizem ser de Cristo,
por aí e pregando. Parece que isso aqui nem está na palavra. Amém? Mas está. Saulo, estou te levantando para dar vista aos cegos, para livrar eles de Satanás e eles se voltarem para Deus. Estou te livrando desse mundo mal. Olha a obra do Senhor. Isso tudo vai acontecer pela fé em mim. Amém? Quem falou foi o Cristo ressuscitado, conversando com Paulo. Quem está falando com a gente é o Cristo ressuscitado. Amém? Isso é Jesus que faz isso. Amém? Glória a Deus. Então, quando isso aqui tudo o quê? Para a iluminação. Vai sair das trevas. Quem teve um encontro com Jesus, sai das trevas. Amém? Teve um encontro com Jesus, sai das garras de Satanás. Não anda mais em trevas. Amém? É só ter um encontro com esse Senhor. Pela fé em mim. Amém? Que poder, que autoridade para mandar uma dessa. Amém? A luz em João 12, capítulo 8. Vou falar de Jesus, né? Se tudo acontece com a fé nele, vou falar de quem? 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? A luz da vida eterna. A luz da vida é a luz da vida eterna. Vamos ser guiados por essa luz. Não anda. Quem me segue? Primeira fé em mim. Depois, quem me segue? Amém? Quem está falando isso? O Cristo ressuscitado à destra do Pai. Agora conosco. Amém? No 12:35, disse-lhes, pois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Amém? Jesus afirma para eles que eles têm a luz por um pouco de tempo. Nós também, amém, irmão? Nós também. Já as trevas, não o pecado, mas a morte chega. Então ele está aconselhando, começa a andar. Enquanto tem de luz para as trevas desse mundo, não apoiar vocês. Amém? Que aquele que anda em trevas, olha a Bíblia o que fala, não sabe para onde vai, anda desesperado. Mas quem anda na luz, não anda desesperado, não anda na ignorância, porque a luz da vida está nele. Amém? A luz da vida, a luz da realidade de Deus. Amém? Nada de mentira, nada de ilusão, da realidade. Amém? Porque Jesus veio, viu uma grande luz, e agora esse povo, tem uns que não ouve com os olhos, não ouve com os ouvidos, mas tem um povo que foram abençoados. Bem-aventurados sois vós que veem, falou para os discípulos, e ouvem, porque os profetas, irmãos de vocês, porque queriam ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Amém? Jesus fala para eles. E o Senhor, Ele quer porque quer que essa iluminação chegue em nós. E chega, viu? Saulo, estou te levantando, viu? É a obra de um líder espiritual é Jesus na alma. E livrar uma alma das garras de Satanás e transportar para o reino da luz. É isso, mais nada. Amém?
A igreja se encontra na terra para fazer essa obra. Amém? Estamos aqui para isso, mas para nada. Graças a Deus que um poder sobre-humano pode entrar em uma alma e transformar aquele ser. Não traz nada dessa terra, porque essa grande luz veio de cima, já tinha tudo na terra. Nada dessa terra trouxe luz para as vidas. Teve que descer do céu essa nova vida. Amém? Não tem nada a ver com isso aqui. Em Mateus capítulo 13, 15 e 16, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converte e eu o cure. Amém? Então Jesus quer o quê? Jesus quer curar, mas a culpa é de quem está ouvindo. Não permite. Mas e quando ele fala isso, é porque ia ter mais pessoas assim, e ele fala isso para curar. Então, viu? Ele está falando, eu quero curar. Ele quer curar. Amém? Curar a alma em nome de Jesus, mas tem que receber de acordo com ele. Em nome de Jesus, estão ouvindo, mas não ouvem, estão vendo, mas não veem. Mas ele quer curar. Ele é poderoso para fazer essa obra. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3, diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Vê se não está de acordo lá com os evangelhos. Está tudo de acordo. A luz é Jesus. Amém? Dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Amém? Onde vai surgir essa luz espetacular? Onde existe trevas. Não tem como a luz brilhar onde alguém acha que tem luz. Mas ela vai, um povo que estava em trevas, e a Bíblia diz que nós somos trevas, mas em Cristo Jesus, luz no Senhor. Amém? Fato concretizado. Louvado seja Deus. Porque Deus que disse, porque Ele veio iluminar, esclarecer, revelar para nós trevas. Aí eu aceito. Eu entendo, aceito e muito obrigado a Ele. Luz. Porque é das trevas, nesse coração sujo, nojento de Saulo, perseguidor, matando, prendendo. Quando teve o encontro, ufa a luz. Porque Deus que disse, amém? Que vai resplandecer essa luz. De onde? Das trevas, onde um povo que o pecado domina, aí esse poder sobre-humano transformar esse ser num filho da luz. Amém? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para quê?
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Então, toda a glória do Pai revelado na pessoa de Jesus. Se eu não revelar Jesus como tem que ser revelado, como o povo vai enxergar a Deus? Amém? Glória a Deus. Em 1 Pedro 2,9, mas vós sois, ó o povo que estava em trevas, olha a mudança, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado por ele. Para quê? Para que isso tudo? Para que anuncieis as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Arrancou das trevas só um poder sobre-humano para tirar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. E quando isso acontece, quando esse poder está na alma, o que acontece? Tu sente essa necessidade na alma. Você quer Jesus. Você quer se purificar mais. Você quer se limpar mais. Porque esse poder sobre-humano que ressuscitou Jesus, a Bíblia diz que opera em nós. Para as trevas ser transformada em luz, só um poder do alto, só um poder divino, só algo sobre-humano aqui na terra. E ele faz isso. Em Efésios capítulo 1, e é ele que tem falado conosco sempre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No capítulo 1 de Efésios, versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso tudo é crescimento, amém, irmão? Isso aqui é tudo crescimento quando a gente entra no reino. Ele está fazendo uma oração a qual se cumpre. Se cumpriu e está se cumprindo. Tem que se cumprir. Porque isso aqui faz parte da santificação. É uma carta enviada, eu estou orando, então o que está precisando vai ser dado. Amém? O que está precisando nessa manhã? A Bíblia diz, vai ser dado. Eu oro para que vocês recebam. Amém? O Pai da glória vos dê em seu conhecimento, amém? Em seu conhecimento, a revelação bíblica, no conhecimento dele, na revelação de quem nós somos, o que nós precisamos, quem ele é, a grandeza dele. Amém? Em seu conhecimento, quando está sendo revelado ele. Amém? O espírito de sabedoria e de revelação. Para agir, sabedoria, porque conhecimento sem sabedoria não adianta. E conhecimento, experimentar esse conhecimento. É um conhecimento experimental. Amém? Com o Senhor. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, tendo iluminado todo o nosso ser. Amém? Os olhos do vosso entendimento, todo o nosso ser foi iluminado. Isso aqui é a igreja, já aconteceu. Amém? Para que saibais, para que a gente pudesse saber a esperança da sua vocação, do seu chamamento. Para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para ser filho de Deus.
Nós fomos chamados para ser santo como nosso Pai. Nós fomos chamados para fazer a diferença, o sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, chamados para anunciar as virtudes desse Senhor. Amém? Para entender, foi chamado para quê? Amém? Que chamamento é esse? Quais as riquezas? E quais as riquezas, não dessa terra, e quais as riquezas da glória? Amém? Da glória, não é nada dessa terra. Da glória, da sua herança. Qual é a nossa herança? A herança dos santos. Não tem nada a ver com essa terra. Não tem. É outra vida. Não tem nada a ver com isso aqui, amém? E quais as riquezas da glória da sua herança? A herança que nós temos em Cristo Jesus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdamos tudo do Senhor Jesus. Para nós sabermos, a herança que Cristo conquistou é para nós também. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Então esse poder está com a igreja. Ele assentou à destra do Pai, recebendo honra, como Deus falasse, tudo em suas mãos. Agora, ele concedeu isso ao corpo dele, que é a igreja. Que segundo o povo diz que nós somos igreja. Então, o que não é o que ele vai dar dessa terra, é o que ele que deu do céu. Graças a Deus, por quê? Porque agora a minha herança é dos santos na luz. Graças a Deus, porque Ele deu a vida eterna. Ele deu uma nova vida. Me tirou do império das trevas. Graças a Deus, porque me permite pregar o evangelho dEle. Não é que me deu nada dessa terra, é que me deu tudo de cima. Então, olha a obra que Ele fez. E a Bíblia está falando que eu tenho que buscar ser mais iluminado, crescer cada vez mais luz, porque quanto mais conhecimento do Senhor, mais luz, para enxergar com mais clareza. Amém? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém? Saber a riqueza da sua glória e qual, dá para saber, descobrir, ter discernimento e entender-se sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Quando sente na alma, onde estava, no império das trevas, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza, filhos da ira, uma vida miserável posso enxergar, e com a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Olha o que ele fez. Quem são esses? Os que cremos. Quem são esses? Os que cremos. Amém? Glória a Deus. Tem que haver uma preocupação na minha alma com isso. Para buscar cada vez mais isso. Querer cada vez mais isso. Isso aqui é para a igreja. Amém? Isso aqui é para a igreja. Descobrir, tomar posse, desfrutar desse poder sobre-humano na alma. Igual o fraco Tomé, que dizem, no primeiro momento, quando Jesus vai embora, ele, vamos embora logo para a gente morrer com ele. Amém? Não tiveram medo de nada. De nada. Então, eles estavam desfrutando e Paulo estava experimentando isso e queria uma revelação que ele quer isso para todos e Jesus veio dar isso para todos. Amém? Sobre nós, os que cremos, segundo
segundo no padrão, de acordo com a operação da força do seu poder. Amém? Aí ele, que poder é esse, Senhor, que o Senhor está falando? Que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Amém? Ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Amém? Jesus estava aqui na terra. Aqui, bem no túmulo. Aí a Bíblia diz que, Deus ressuscitou ele, tirou ele do túmulo. Aí agora a Bíblia diz que ele está à destra do Pai. Quem ressuscitou Jesus, depois levou Jesus para ficar à direita dele, comandando tudo. E a Bíblia diz que pela fé, nós levantamos do túmulo no poder de Deus, ressuscitamos com Jesus e vamos para regiões celestiais, ficamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com esse mesmo poder. Isso é para ser desfrutado. Isso parece uma loucura hoje nas igrejas, mas é a verdade bíblica. Ficar com um montão de conversa afiada e não vir para essa verdade, ninguém vai para o céu. Amém? Glória a Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século. Aqui está falando de toda a autoridade, irmão. Toda a autoridade espiritual, terrena. Amém? Jesus é sobre todos. Amém? Todo nome, autoridade que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Amém? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Prestou atenção quem é o cabeça da igreja? Ele pode, o Espírito Santo em nós, Cristo sendo cabeça e o Pai soberano. Alguém falar que não dá para viver esse livro é uma blasfêmia contra o Espírito. A desgraça é que não estão vendo com os olhos, não escutam com os ouvidos, coração, porque a terra que estava, Naftali, Zebulon, que estava em trevas, viu uma grande luz e saiu seguindo. E quem me segue não anda mais em trevas, vai para as regiões celestiais. O problema é os olhos, são os ouvidos. Sobre todas as coisas, ele está sobre todas as coisas. Amém? E o constituiu como cabeça. Olha quem é o cabeça da igreja. Amém? Cabeça da igreja, o governante não só governa o mundo espiritual, o governante governa tudo nessa terra. Ele faz o que ele governa o mar, ele governa o vento, ele, se quiser, ele tira fulano, bota ciclano, ele é o justo juiz, ele que manda. Amém? Quem? Jesus, que nós estamos falando aqui. E o Espírito Santo, a obra dele é glorificar Jesus. Está glorificando nessa manhã o Senhor Jesus, para ele ser Senhor. Não é nada louco entregar todo o ser a esse Senhor e governe a minha vida. Pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele promete para os servos dele. Amém? E sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Palavra do Senhor. A igreja é a plenitude. Lembra em Colossenses? Aprove a Deus que nele habitasse
toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade, os atributos comunicáveis se encontram na igreja. Todo o poder que tirou Jesus do túmulo, a nova vida que foi manifestada, cheio de graça e de verdade, se encontra no corpo que é a igreja. Por isso que tem a vida eterna e o normal é ir crescendo. Anunciando as virtudes. Como eu vou anunciar as virtudes se elas não estiverem dentro de mim? Daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, chamou com poder sobre-humano, que ninguém tinha a menor chance de sair das garras do pecado, das garras de Satanás, só um amor sobre-humano e um poder sobre-humano para arrancar do império das trevas. Viu uma grande luz e seguiu e falou para o Senhor: o que queres que eu faça? Transformado a mente, iluminou os olhos do entendimento, todos os senhores do apóstolo, do Saulo, caiu por terra. Agora ele tinha, eu quero é pegar Cristo, e esse crucificado, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E quem me preparou isso? Ele fala, foi Deus em Cristo Jesus. É para a igreja desfrutar dessa presença, encarar com a maior naturalidade as realidades escritas nesse livro e vivê-las em nome de Jesus, não se conformar com frases do inferno. Ele nos entende e deu todo o poder para transformar, senão não tinha como, por isso que ele deu tudo. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.